mudança de base e matriz de mudança de base. Então, na aula passada, nós vimos como que a gente identifica os componentes de um vetor. Então, nessa aula, nós vamos trabalhar com esses componentes de um vetor. Tá bom? Muito bem. Para isso, nós vamos ter mudança de base de A para B e de B para A. Tá? Aqui está genericamente, é um exercício que pode aparecer lá. A base C e a base D. Aí alguém vai falar, não, o professor não ensinou da C para D. Na verdade é da primeira para a segunda ou da segunda para a primeira. Aí você olha o exercício lá, qual base que é a primeira e qual que é a segunda para você montar a sua resolução. Tá bom? Prestem bastante atenção nos exemplos. Tá? Na outra sala eu expliquei, eles gravaram só o último exemplo. Acharam que tinha que ser tudo igual ao último. Então, eu dei 6 exemplos e só lembraram de um. Então vamos prestar atenção porque há situações diferentes. Tudo bem? Tudo bem. Primeiro exemplo. Nós vamos fazer 4 exercícios relacionados a essas duas bases. Bom, você tem a base A e a base B. Nesse nosso exemplo, tá, eu chamei de base A e B, então já facilitou. Nós vamos fazer 4 exercícios aqui. Muito bem. A primeira coisa, quando eu quero determinar a matriz de mudança de base, é escrever as bases em notação matricial. Então presta atenção. Do jeito que a base aparece, você vai manter. Não mude a ordem dos vetores. Então o primeiro vetor aqui em A é esse e o segundo é esse. E você vai escrever ele aqui dentro da matriz como coluna. Então 1 e 3. 1 e 3. 1 e menos 2. 1 e menos 2. Tá? É a base A. Depois a base B. 3 e 5. E 1 e 2. Primeiro passo. Muito bem. O primeiro exercício está pedindo: encontre a matriz de mudança de base de A para B, da primeira para a segunda. De A para B, da primeira para a segunda. A matriz M, que é a matriz de mudança de base, ela vai ser encontrada, e para isso a gente tem que fazer o inverso de B vezes a matriz A. A eu já tenho, correto? Então o que falta eu determinar? A inversa de B. Então vamos recapitular aqui como é que eu acho a inversa de uma matriz 2 por 2. Primeiro eu acho o determinante. O determinante de B é produto da diagonal principal, 3 vezes 2, 6. Menos o produto da secundária, 5 vezes 1, 5. 6 menos 5, ajudou muito. Porque para achar a inversa agora, eu vou ter que dividir todos os 4 elementos pelo determinante. Como é 1, vai dar o resultado mesmo. Então o que eu faço agora? Diagonal principal eu faço o quê? Inverto a posição. E a secundária eu inverto o sinal. Então já determinei a inversa de B. Vamos agora determinar a matriz M de mudança de base de A para B. É a inversa de B vezes a matriz A. Então M será 2 menos 5 menos 1, 3 vezes A. 3 menos 2. Aí, pode lembrar aqui, né, apesar que temos lá os vídeos dessas aulas, da multiplicação de matrizes. É linha vezes coluna. 2 vezes 1, menos 1 vezes 3, 2 menos 3, menos 1. 2 vezes 1, menos 1 vezes menos 2, 2. 2 mais 2, 4. Menos 5 vezes 1, menos 5. 3 vezes 3, 9. 9 menos 5, 4. Menos 5 vezes 1, menos 5. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 5 menos 6, menos 11. Então, está pronto o primeiro exercício. Determinar a matriz de mudança de base da primeira para a segunda, na ordem que elas apareceram. Essa é a primeira matriz, essa é a segunda. Tranquilo? Muito bem. Vamos ao segundo exercício. O segundo é achar a matriz de mudança de base de B para A, da segunda para a primeira. Perceba que a matriz de mudança de base de B para A é a inversa da matriz de mudança
mudança de base de A para B. Então eu tenho duas maneiras de fazer. Se eu já achei N, então vamos escrever o N aqui só. N é igual a menos 1, 4, 4 e menos 11. Se eu já achei N, basta eu achar a inversa dessa que eu já tenho a de B para A. Correto? Mas a outra opção é achar a inversa de A e multiplicar por B. Eu vou fazer desse jeito aqui, porque o nosso exemplo da nossa apostila está assim, para que vocês tenham uma aula igual à da apostila. Pode ser? Então, muito bem. Então, o segundo está pedindo a matriz de B para A, que é a inversa de A vezes B. Só lembrando, todas as fórmulas vão estar na prova. Muito bem. Então, eu preciso achar a inversa de A. Então, está lá. Se A é 1, 3, 1 menos 2. Então, para achar a inversa de A, primeiro eu preciso de quem? Determinante de A. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 3 vezes 1, 3. Menos 2 menos 3. Então, ali o determinante é menos 5. Então, a inversa de A será. Tem que dividir tudo por menos 5. Beleza? Diagonal principal, inverto a posição. Então, menos 2 e 1. E a secundária, inverto os sinais. Simplificando, vamos ver. Menos 2 menos 5, 2 quintos. Menos 1 por menos 5, 1 quinto. Menos 3 por menos 5, 3 quintos. 1 por menos 5, menos 1 quinto. Então está aí a inversa de A. Para achar agora a inversa a matriz de mudança de base de B para A, que é a inversa de N, basta fazer a inversa de A vezes B. Então vai ser 2 quintos, 1 quinto e 3 quintos. Menos 1 quinto. Vezes B. Quem é B? 3, 5, 1 e 2. A multiplicação aqui vai ficar muito fácil, porque todos os denominadores aqui é 5, é só pegar o resultado depois e dividir por 5. Então vamos lá, linha vezes coluna. É só multiplicar o de cima. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 5, 6. 2 vezes 3, 1 vezes 5, 5. Isso mesmo. 6 mais 5, 11. 11 o quê? 20. Vamos lá. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 2 mais 2, 4 quintos. 3 vezes 3, 9. Menos 1 vezes 5, menos 5. 9 menos 5, 4 quintos. 3 vezes 1, 3. Menos 1 vezes 2, menos 2. 3 menos 2, 1. 1 quinto. Então está aí a matriz de mudança de base de B para A. Correto? Vou falar sozinho aqui. 11 quintos, 4 quintos, 4 quintos e 1 quintos. Então, já determinamos N, que é a matriz de mudança de base de A para B, e N elevado a menos 1, que é a inversa de N, que é a matriz de mudança de base de B para A. Tranquilo? Muito bem. Vamos ver agora o nosso terceiro exercício. Lembrando que o primeiro a gente encontrou N, que é a matriz de mudança de base de A para B. No segundo a gente encontrou N elevado a menos 1, que é a inversa de N, que é a matriz de mudança de base de B para A. E agora, no terceiro exercício, ele está nos passando o seguinte. Eu vou dar as componentes para achar um vetor na base A. E pediu para achar essas componentes agora na base B. Como que eu faço? Eu vou usar aquela forma. As componentes na base B vai ser M, que é a matriz de mudança de base de A para B, vezes as componentes na base A. Portanto, tem que ter as componentes de A para achar as componentes em B. Então, vamos lá. BB vai ser N. Quem é ele? Menos 1, 4. 4 menos 11. Vezes quem? 3 e 2. Eu também vou escrever em notação matricial 3 e 2.
Então ajuda a conta aí. Vamos lá. Menos 1 vezes 3. 4 vezes 2. 8 menos 3. 5. 4 vezes 3. Menos 11 vezes 2. Menos 22. Menos 22 mais 12. Menos 10. Então, as componentes em B serão 5 e menos 10. Correto? E aí vem o quarto exercício, que só para comprovar ele faz o seguinte: e se as componentes de B fossem 5 e menos 10, quais seriam as componentes em A? Bem, se é 5 menos 10, em A vai ter que dar quanto? 3 e 2. Então nós vamos fazer o processo inverso. Se chegar em 3 e 2, funciona bem. Então as componentes, se você achar A, você vai pegar a inversa de M vezes as componentes de B. A matriz de B para A está aqui. Então vamos substituir. VA vai ser 11 quintos, 4 quintos, 4 quintos e 1 quinto. Vezes quem? 5 e menos 10. Tudo bem? Vamos lá. 11 vezes 5 é quanto? 55. 4 vezes menos 10 é menos 40. 55 menos 40 é 15. 15 dividido por 5 é quanto? 4 vezes 5 é quanto? 20. 1 vezes menos 10 é 20 menos 10. 10 dividido por 5 é quanto? Então as componentes de A é 3 e deu o resultado de dá? Beleza. Tá? Então, nesses primeiros 4 exemplos, nós revisamos a multiplicação de matriz, matriz inversa 2 por 2, tá? E como determinar a matriz de mudança de base de A para B, de B para A, e como encontrar os componentes de A se a gente tem B e de B se a gente tem A. Ok? Olha esse exemplo aqui. Está dizendo o seguinte: considere-se no L2 as bases A e B, sabendo que VA é 5 e 0, calcular VB. Então vamos ver. Então está aqui o exercício com as bases. Se VA é 5 e 0, pede para calcular VB. Gostaria que vocês prestassem muita atenção aqui. Esse exemplo ele é parecidíssimo com o anterior, só que ele vai ter uma mudança crucial, porque a base A é o que nós chamamos de base canônica. O que é uma base canônica? Tá? Então será considerada base canônica quando você, para facilitar o entendimento, tem outras definições, mas facilitar. Quando você colocar na notação matricial 1 e 0, 0 e 1. Que tipo de matriz é essa? É a matriz identidade. Então, quando você escreveu ela na notação matricial, ela ficou como matriz identidade, é porque essa base é conhecida como base canônica. É a melhor base que tem para a gente lidar. Okay? No estudo, a gente lida com todas as bases. Mas quando vai utilizar no dia a dia a álgebra linear, todo mundo só utiliza a base canônica para realmente fazer alguma coisa, correto? Porque é muito mais fácil de lidar. Então, a base B é 1 e 3 e 1 e menos 2. Por que a base canônica vai nos facilitar a vida aqui? Como aqui está te dando os componentes de A e está pedindo B, então é essa aqui, ó. Então, muito bem, para isso eu preciso de N. E N é a inversa de B vezes A. Mas vocês acabaram de dizer que, nesse caso aqui, A é a matriz identidade, correto? Então, no lugar de A aqui, eu posso escrever a identidade. E a identidade tem uma propriedade muito interessante. Ela vezes qualquer matriz, ou qualquer matriz vezes ela, dá a própria matriz. Então, a inversa de B vezes a identidade dá a inversa de B. Então, eu posso, nesse caso aqui, usar a forma desse jeito. Eu não preciso colocar vezes A. Então, quando a minha matriz A for a identidade, para achar ele, eu preciso simplesmente achar a inversa de quem? De B. Eu vou precisar multiplicar por A. Porque
que nesse caso A é quem? Identidade. Professor, e se não for? Se não for, tem que multiplicar, né? Aí cai no exemplo anterior. Tá bom? Então, vamos achar a inversa de B. Então, primeiro determinante. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 3 vezes 1, 3. Menos 5. Então, a inversa de B, que nesse caso vai ser N, será tudo dividido por menos 5. Então, vai ficar, inverte a diagonal principal, menos 2 sobre menos 5 e 1 sobre menos 5. E troca o sinal da secundária. Menos 1 sobre menos 5, menos 3 sobre menos 5. Então, vai dar 2 quintos, 1 quinto, 3 quintos e menos 1 quinto. Beleza. Se eu já tenho N, agora eu já consigo achar os componentes de B? Com certeza. Então, os componentes de B serão por N vezes os componentes de A. Então, nós teremos 2 quintos, 1 quinto, 3 quintos e menos 1 quinto, vezes 5 e 0. Eu faço a conta aqui para o zero, né? Então, ó, 2 vezes 5, 10 dividido por 5, 2. 3 vezes 5, 15 dividido por 5, 3. Olha, nós vamos muito com o outro. Né? O outro vai ser isso vezes 0 dá quanto? Isso vezes 0. Então, logo as componentes de B, 2 e 3. Tranquilo? Então, recapitulando. A matriz N só vai ser a inversa de B direto quando a matriz A for qual matriz? Identidade. Né? Então, quando a primeira for a identidade, N é a inversa da segunda. Tranquilo? Vamos ao sexto exemplo. E a base B. É isso aí mesmo? Certo? Beleza. Acho que é 4, 7, né? Então, sexto exemplo. Muito bem. Vamos para o nosso sexto exemplo. Então, primeiro, vamos escrever as nossas matrizes, as nossas bases em notação matricial. Então, essa aqui deu a canônica, beleza. E a outra, 2 e 1, menos 1 e 2. Bem, nós sabemos, quando A é a canônica, né, a matriz de mudança de base vai ser simplesmente a inversa de B. Está dando os componentes de A e está pedindo para a gente achar os componentes em B. Então, é a matriz de mudança de base de A para B. Muito bem, então, determinante da base B vai ser 2 vezes 2, 4. 1 vezes menos 1, menos 1. Então, aqui deu 5. Então, a inversa de B, que nesse caso vai ser N, será. Aqui vai trocar a posição da diagonal principal. Mas como são iguais, então vai dar 2 quintos e 2 quintos. E vai trocar o sinal. Então, esse vai ficar menos 1 quinto. E aqui ele vai ficar 1 quinto. Então, já temos a nossa matriz de mudança de base. Então, VB é N vezes VA. Lembrando que VB são as componentes na base B e VA os componentes na base A e um vetor qualquer. Então, o vetor foi dado. Então, os componentes B vai ser 2 quintos, 1 quinto, menos 1 quinto e 2 quintos, vezes 4 e 7. Ajuda na conta aí, você tem que multiplicar 2 vezes 4, 8. 1 vezes 7, 7. 8 mais 7, 15. Dividido por 5, menos 1 vezes 4, menos 4. 2 vezes 7, 14. 14 menos 4, 10. Sobre 5, 2.
fazer a representação gráfica. O vetor V vai ser o vetor 4 e 7, tá? Que originou com essas componentes aqui. Então, ó, vou usar a base A primeiro. Vamos lá na base A. Vou representar primeiro a base, porque a partir da base a gente faz combinações lineares e aí com isso nós vamos encontrando os vetores. A base, o vetor que é chamado de E1 é 1 e 0. Então está aqui. Esse vetor aqui é o chamado de E1. E o outro vetor é 0 e 1. É esse vetor aqui. Esse vetor aqui é o chamado de E2. Aí o que está pedindo? Quais são as componentes para achar V? 4 e 7. Então V vai ser igual a 4 vezes 1 e 0 mais 7 vezes 0 e 1. Que vai dar 4 e 0 mais 0 e 7, que vai dar 4 e 7. Então eu vou ter que pegar o E1 e multiplicar por quanto? Por 4. Então E1 vezes 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vai ficar isso aqui. Quem que é esse? É 4 vezes quem? O E2 eu vou ter que multiplicar por quanto? Por 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está ali em cima, gente. Estou fazendo afastado assim para enxergar, tá? 7 vezes quem? E2. Aí como que eu faço para achar o vetor resultante de 4 e 7? A partir da base desse. Aqui. Aí no cruzamento. Esse vetor aqui é o vetor V. Agora, de cá, eu vou usar a outra base com essas outras componentes e vou ter que encontrar o mesmo vetor V. Me ajude aí. Y e X. Primeiro vamos marcar os vetores da base. O vetor que é chamado de V1 aí no exercício tem coordenadas 2 e 1. 2 para X e 1 para Y. Então 2 e 1. Esse aqui é o vetor V1. E o vetor V2 é menos 1 e 2. Menos 1 e 2. Esse aqui é o vetor V2. Muito bem. Aí o exercício está falando que V vai ser 3 vezes esse mais 2 vezes esse. Ajuda na conta. Vamos ver o que vai dar. 6 e 3 menos 2 e 4. 6 menos 2, 3 mais 4. Não deu o mesmo vetor V, mas graças a Deus. Não fizer para isso, né? Então, eu vou ter que pegar o V1 e multiplicar por quanto? 3. Deu 6 e 3. Então, tá aqui. Aqui é 3 vezes quem? V1. Muito bem. O V2, eu vou multiplicar por 2. Voltado aí. E é 2 vezes V2. O que eu faço agora? Fica bem de frente.
coisa a mais. Ao fazer isso, eu acho um vetor, esse vetor aqui. Vamos ver. Está mais ou menos aqui. Aqui é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o vetor V. Então, encontramos o vetor V usando as duas bases. Pergunto a vocês, caríssimos alunos, qual das duas bases foi mais fácil achar o vetor V? Por isso que eu disse que a base canônica, quando nós estamos estudando todas as bases, mas quando vamos trabalhar, vamos usar, no caso de vocês, dentro da informática, em qualquer programa que precise de usar álgebra linear, qual base que vocês vão usar? A base canônica. Porque a partir desses dois vetores aqui no R2, vocês vão criar todos os outros com facilidade. Porque se a base é canônica, aqui eu queria o 4 e 7. Quem que eu usei de componentes? 4 e 7. Se eu quisesse o vetor 2 e 5, quem que eu ia usar de componentes? 2 e 5. Entendeu? Tudo bem. Então, acabou a nossa aula e